Mais um Fla-Flu no ano e o retrospecto em 2022 é o seguinte: 3 jogos, 2 vitórias e um empate. Esse empate foi o jogo que decretou o título estadual em cima deles e graças ao pênalti perdido pelo Germancano, porque senão seriam 3 jogos e 3 vitórias. No total, a nossa invencibilidade ela já chega a 5 jogos. A gente não perde do rival há um ano. Completou agora no mês de maio, um ano. E o objetivo de hoje, o objetivo desse Fla-Flu de hoje, é manter essa invencibilidade, que já está aí há um ano, principalmente no ano de 2022, e que o Fluminense consiga chegar muito próximo da liderança do Campeonato Brasileiro. O nosso rival hoje ele ocupa a 14ª colocação com 9 pontos e vive uma crise de relacionamento entre torcida, diretoria, treinador e goleiro. Mas para resolver o problema do goleiro, a Fla-Press ataca novamente. Tudo isso e muito mais você vai ficar sabendo nesse vídeo pré-jogo aqui, galera. Então eu peço com muito carinho. Já viu como é que eu comecei, né? Camisa em homenagem, carioca. Não é nenhum tipo de provocação, tá? Só tá escrito aqui carioca. Nós somos do Rio de Janeiro, cidade de praia e carnaval. Mas aí se você olhar embaixo aqui pequenininho, ó, campeão estadual 2022. Mas não é por isso que eu botei essa camisa, não. Essa camisa aqui é só porque nós somos do Rio de Janeiro, cidade de praia e carnaval. Meu nome é André Luiz, aqui é o canal Sentimento Tricolor, a casa do torcedor do Fluminense. Então você seja muito bem-vindo, viu? Você rubro-negro, que por acaso já acompanha nosso canal aqui, ou cair igual um balão japonês aqui, porque viu teu escudo lá na capa do vídeo e tal, quer saber informações, você é muito bem-vindo também, viu? Desde que você chegue aqui na moral para trocar uma ideia sobre futebol, conversar, falar, você é muito bem-vindo também. Você rubro-negro, vascaíno, botafoguense, cruzeirense, atleticano, torcedor de qualquer time do Brasil que chegar aqui para falar sobre futebol numa boa, com respeito, todos vocês são sempre muito bem-vindos, tá? E hoje, galera, rodada cheia de Campeonato Brasileiro e a Bet7k tá com odds excelentes. Já viram quanto eles estão pagando pro Fluminense? Você, rubro-negro, já viram quanto eles estão pagando pra uma vitória do teu time? E o empate? E combinação de gols? Será que o Cano vai fazer o L hoje? Pois é, galera, todas essas odds você encontra lá na Bet7k. Então peço com muito carinho para você clicar aqui no primeiro link da descrição, usar o nosso link, acessar o site através do nosso link. No primeiro cadastro você ganha um bônus lá bem legal para poder usufruir e brincar e fazer as tuas apostas lá na boa, mas sempre com responsabilidade e moderação, tá legal? Bom, vamos lá, vamos começar a falar do jogo. Partida no Maracanã, 18 horas, 6 horas da tarde, com transmissão apenas do Premier FC, tá? Pay-per-view das TVs a cabos aí. Premier, você já sabe, você conhece. Não vai passar em TV aberta, não vai passar em lugar nenhum. Maracanã praticamente lotado, tá? No momento que eu gravo esse vídeo, resta um pouco mais de 3.000 ingressos para o setor sul superior, lado destinado à nossa torcida, tá? Foi liberado a venda de ingressos para o torcedor do Fluminense mais de uma semana antes do jogo, 5 dias antes da torcida deles. Então aquele problema que nós tivemos nos Fla-Flus da final, né, principalmente com o mando de campo nosso, que o Fluminense liberou só uma hora antes para nossa torcida e logo depois a torcida rubro-negra comprou tudo, que é hábito deles, isso já é normal acontecer, não aconteceu dessa vez. Só que nem assim o nosso torcedor esgotou os ingressos. Comprou muito pouco para leste e a sul ainda restam poucos ingressos até agora. Espero que no momento da partida, no apito inicial ali, os ingressos já estejam esgotados. Você que está assistindo esse vídeo aqui, se por um acaso não comprou seu ingresso, que você fique motivado para poder comprar depois de assistir esse vídeo, vá correr do Maracanã e compre seu ingresso lá na bilheteria, tá? Ainda restam, são poucos, mas ainda restam ingressos para o setor sul. O nosso rival, como eu já falei, eles estão extremamente engasgados com a gente, tá? Um ano sem ganhar da... Galera, presta atenção numa coisa. Eu vou falar o nome, eu não gosto muito de falar não, mas eu vou falar só para você entender. O Flamengo,
ele tem um investimento anual no futebol, ele tem um investimento em salário no elenco, pelo menos 5 vezes maior do que o nosso. A gente fatura esse ano, era o objetivo, que eu acho que não vai acontecer. O objetivo do Fluminense, quando fez o orçamento para 2022, era ter uma arrecadação recorde de 200 e poucos milhões, tá? Seria o nosso recorde. O Rival da Lagoa, ele fatura 1 bilhão de reais por ano, enquanto a gente ia ter o nosso faturamento recorde de 200 e poucos milhões. É muito difícil fazer futebol com essa diferença tão grande de grana. E grana significa o quê? Poder para você contratar jogadores, para você montar um time melhor. O time base deles é praticamente o mesmo de 2019, com uma alteração ou outra nas laterais e na zaga. Do meio para frente é a mesmíssima coisa. Aquele time lá do Jorge Jesus. Falar em Jorge Jesus, é por isso que o relacionamento deles com o Paulo Souza e com a diretoria tá tão ruim. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar uma amostra aqui dos últimos 10 jogos do nosso rival de hoje, tá? Dos últimos 10 jogos, eles têm 6 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas. Estão invictos aí a 5 jogos, sendo 3 vitórias em sequência. Essas 3 vitórias em sequência são um 3-0 contra a Universidade Católica, e nesse jogo, o Hugo, goleiro, já entrou vaiado. Impressionante como o goleiro deles tem falhado e a torcida não perdoa, vaia mesmo, xinga. Aí depois venceram o Goiás por 1-0, sendo que o jogador do Goiás perdeu um gol, aquele gol padrão inacreditável. Futebol Clube. Agradeço esse resultado de 1-0 aqui, o Flamengo em cima do Goiás, ao Apodi. Era para ter dado empate no Maracanã. Jogaram extremamente mal, e aí o Landim foi xingado, Marcos Braz xingado, Paulo Souza então nem se fala, é xingado todo jogo, mesmo nos jogos de vitória, para vocês verem como é que a crise lá tá grande, tá? E o último jogo eles ganharam do Sport Cristal do Peru por 2-1, e mais uma vez vaias, xingamentos, reclamação, tudo isso porque o time não tá performando, tá ganhando, mas não tá jogando bem. E o desespero para ganhar esse Fla-Flu da parte deles é tão grande que eles pouparam praticamente o time todo nesse jogo de meio de semana para Libertadores. E olha a quantidade de jogador que vai estar de volta no time deles hoje, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem ver. Retornos hoje, tá? Para a partida de hoje, eles vão ter de volta o Mateuzinho, o Rodrigo Caio, o Ilharão, tudo titular. Andrés Pereira, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Bruno Henrique. Todos esses jogadores que eu falei aqui agora, eles foram poupados no meio da semana para poder quebrar esse jejum incômodo lá para a parte deles e vencer a gente hoje. Só que aí, galera, olha como é que é engraçado, né? Aí depois fala assim, não, André, você é rubro-negro, vai. Eu sei que até você admite que existe a Fla Price, ou não? Não, admite que não? Claro que existe. Nessa reportagem, eu não vou citar o portal não, para falar, tá falando mal. Tem um portal grande aí que citou a reportagem e falou assim, o técnico Paulo Souza não deu indícios de que trocará o goleiro, tá? Se vai ser o Hugo, que tem falhado muito, inclusive falhou, foi um frango dele contra o Sport Cristal, foi falha do Hugo, ou se ele vai utilizar o único goleiro disponível no elenco, que é um menino chamado Matheus Cunha. A própria reportagem disse que o Paulo Souza não dá indícios, ou seja, não deve trocar. Provável escalação do Flamengo. No gol, Matheus Cunha. Cara, se isso não é induzir o torcedor contra o goleiro e contra o treinador, eu não sei mais o que é. A própria reportagem diz que o técnico não deve trocar. Provável escalação. No gol, Matheus Cunha. Sai pra quê? Pra quando sair a escalação oficial e tiver o Hugo lá na escalação, o garoto ser vaiado e o treinador também. Se isso não é a Fla-Press agindo pra derrubar o Paulo Souza, eu não sei o que é. Mas não precisa, porque hoje tem Fla-Flu. Pronto. Vocês querem derrubar o Paulo Souza? Momento ideal. Jogo contra o Fluminense. Pronto. Não precisa disso, tá? Mas vamos lá, a provável escalação aí do rival. Matheus Cunha, ou Hugo, segundo aqui esse portal, Matheus Cunha,
tá? Ou o Hugo no gol. Mateuzinho na direita. Rodrigo Caio e Pablo formam ali a dupla de zaga com o Ayrton Lucas. Como vai ser bom ver o Ayrton Lucas do outro lado e não vestindo a nossa camisa. Ayrton, um beijinho, tá? Pro torcedor tricolor que não lembra aí. Será que é por isso? Será que é por isso? Não, mas aí na verdade o Iago deslocado para a esquerda para marcar o Mateuzinho, né? Que joga pela direita ali. Falar Iago pela esquerda, eu já vou falar sobre o Fluminense, tá, galera? Porque eu gravei um vídeo ontem dando muita ênfase à nossa escalação. Eu falei que nesse pré-jogo eu ia falar bastante do rival, que é o nosso adversário e a gente precisa conhecer, né? No meio-campo, a dupla de volantes ali, o William Arão e Andréas Pereira, que tem um histórico grande de entregadas, tá? Andréas Pereira pela Libertadores e o William Arão contra a gente esse ano. Os dois gostam bastante de entregar paçoca ali em jogos importantes. Lá na frente, aquele trio bastante perigoso, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Bruno Henrique. E lá na frente, o artilheiro Gabriel Barbosa, tá? Desfalques do rival para essa partida. Felipe Luiz e Gustavo Henrique estão em reta final aí de transição para ficar à disposição. Diego Alves, que é o goleiro, começou o trabalho com o preparador de goleiro. E o Santos, goleiro também, Fabrício Bruno e Matheus França estão na fisioterapia, tá? Então esse é o time aí, são todas as informações do nosso rival para nos enfrentar hoje. Agora vamos falar do Fluminense Futebol Clube. Pam, 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 pam. É quando toca o hino no Maracanã, quando vai sair a escalação, né? Bom, para você que não assistiu o vídeo que eu soltei no sábado à noite, o Fernando Diniz, ele deu indícios, ao contrário lá do Rubro Negro, que não deu indícios. O Fernando Diniz, ele deu indícios no único treino que ele teve para preparar a equipe para esse Fla-Flu, enquanto o rival teve os principais jogadores poupados, jogaram na terça-feira, se eu não estou enganado, pela Libertadores e descansaram a semana toda. Quinta-feira a gente estava lá na Bolívia ganhando de 10. E os rubro-negros aqui querendo nos zoar, porque a gente ganhou de 10 e fomos eliminados, mas com as perninhas tremendo e com a fralda geriátrica já separado. Porque eles já sabem que é Fla-Flu, e aí no Fla-Flu é o Ai Jesus, como diz no hino deles. Não sou eu que estou inventando, tá no hino. No Fla-Flu é o Ai Jesus. Eles sabem que eles estão em essa série incômoda aí, esse jejum contra a gente, de 1 ano. Perderam o título estadual pra gente. Estadual não vale nada só pra quem perde, né? Só pra quem perde. Eles queriam estar aqui, ano passado estavam comemorando danado. E se tivessem sido tetra, era Champions League do Rio de Janeiro. E além disso, o Fluminense ganhou de 10. Tá? Quinta-feira a gente estava na Bolívia marcando 10 gols. Não adiantou nada, fomos eliminados. Ok, mas marcamos 10. Poderia ofensivo grande. E eles já estão como? Ai, meu Deus, é o Hugo no gol. Aí a Fla-Press tenta botar o Matheus Cunha lá para tirar o foco. É impressionante, cara. Impressionante isso. Isso é bom para você, torcedor tricolor, abrir os olhos, tá? Porque a Fla-Press existe pesado e tá aí um grande exemplo disso, tá? Na nossa cara. Então, assim, o Fluminense, o Fernando Diniz, nesse único treino que ele teve disponível aí, ele botou o Iago Felipe na lateral esquerda, Samuel Xavier volta à titularidade na lateral direita e o Manuel vai ganhar a vaga do Nino, que tá machucado. André, qual é a novidade do Manuel? É porque nos últimos jogos quem tava jogando por ali era o Lucas Claro, tá? E eu concordo muito com o Fernando Diniz, inclusive já tinha questionado isso nos jogos anteriores. O Manuel é o zagueiro, era o reserva imediato do Nino. O Manuel é um zagueiro que joga pela direita, enquanto o Lucas Claro joga pela esquerda. O David Duarte foi contratado para uma eventual venda do Nino. Então, eu não entendia muito bem a escalação, esse deslocamento do Lucas Claro para a direita, sendo que ele joga melhor pelo lado esquerdo. Então, acho que o Fernando Diniz, ele corrige um erro, colocando o Manuel na sua posição de origem e de titular. O Manuel é um zagueiro que eu particularmente gosto bastante, já venho elogiando ele desde a época que ele jogava no Atlético Paranaense, no Corinthians, no Cruzeiro. Gostei da contratação dele e acho que quando ele tem entrado em campo, ele tem conseguido nos ajudar. Então, eu acho uma bola dentro. E essa do Iago na esquerda é uma grande invenção, professor Pardal do Fernando Diniz, né? Só que eu não consigo criticar agora. André, vai ser engenheiro de obra pronta? Cara, vou. Sabe por quê? Depois de tudo que o Diniz fez na quinta-feira na Bolívia, improvisando, botando Caio Paulista de lateral direito, botando o Matheus Martins para começar o jogo de titular,
botando uma equipe reserva com a equipe titular lá, e o Fluminense ganha de 10. Todas as invenções que ele fez deram certo. Eu não consigo chegar aqui e, tacar pedra no Fernando Diniz porque ele tá inventando. Inventando ele tá. Mas eu acho que ele tem um motivo para isso, tá? Um de vocês, e me perdoem porque eu não me recordo o nome, são muitos comentários, chegou a falar o seguinte: André, eu tenho a justificativa pro Diniz estar botando o Iago na esquerda. E todo mundo sabe que o Iago não é canhoto, né? O Iago é destro. Ele falou que o Everton Ribeiro, ele constrói as principais jogadas do rubro-negro pelo lado direito, né? Ele joga quase que de um ponta direita ali. Como ele é canhoto, ele corta para dentro. E aí, quando ele corta para dentro, ele corta para a perna direita do lateral esquerdo, que não tem. Então, normalmente, o Everton Ribeiro leva vantagem em cima dos laterais esquerdos, justamente para isso, porque ele corta muito para dentro, centraliza as jogadas, e o lateral esquerdo fica meio perdido, porque ele não tem aquela perna direita boa para dar um bote, fazer uma marcação mais precisa. E o Iago, por ser destro, de repente consegue fazer essa característica. Pode ter essa característica e fazer essa função. Pode ser. É uma boa, é uma opção, né? Mas para a gente saber exatamente o motivo, só na entrevista coletiva lá pós-jogo, para a gente poder perguntar ao Fernando Diniz e ver qual a explicação que ele dá para Iago na esquerda. Mas é bem estranho, no mínimo, tá? Vou torcer muito para dar certo. Então a provável escalação do Fluminense, para quem não estava aqui ontem e não assistiu o vídeo, é Fábio no gol, Samuel Xavier na direita, Manuel, David Braz e Iago. O Wellington André, Natan ou John Arias e Paulo Henrique Ganso, Luiz Henrique Cano. Eu sei que depois da última apresentação do John Arias, que arrebentou a boca do balão lá na Bolívia, você deve estar falando assim: André, como é possível ainda ter dúvidas sobre o Natan e o John Arias? Pois é, galera, mas são posições diferentes, né? Na verdade, verdade verdadeira, o Natan não joga na mesma função do John Arias, e nem o John Arias na do Natan, tá? Podem jogar, inclusive, os dois juntos no mesmo time, dependendo da nossa necessidade no jogo. O Fluminense poderia perfeitamente jogar num 4-3-3, tirando, por exemplo, o Wellington do time e abrindo o John Arias pela esquerda, tá? Se bota o John Arias no lugar do Wellington, bota o John Arias avançado pela esquerda, Luiz Henrique pela direita e o Cano centralizado. E o meio com André, Natan e Ganso. Pronto, acabou. É uma opção também. Mas o Fernando Diniz não deve utilizar esse sistema, pelo menos no início do jogo, vai entrar no 4-4-2. E aí existe essa dúvida entre o Natan e o Arias, mas aí o Arias jogaria no meio, numa função que ele não tem rendido muito, tá? Não tem rendido muito. A equipe de arbitragem para esse jogo de hoje, o árbitro principal é o Rafael Claus, que é um excelente árbitro, assim, a nível de Brasil, que eu quero dizer, mas é um cara com histórico com muitos erros contra a gente, e é isso que preocupa, né? Ele foi, inclusive, o árbitro daquele jogo contra o Curitiba, que deixou de expulsar lá o jogador do Curitiba, que fez aquela falta gravíssima no Iago Felipe, e depois esse mesmo jogador foi lá e marcou um dos gols do Curitiba. Então, assim, erro grave, e eu não vi a diretoria do Fluminense se manifestando, reclamando, indo na CBF para isso, tá? Então, senti aí um pouquinho de falta de representatividade nesse sentido. Eu acho que o Rafael Claus, depois daquele erro que nos tirou a vitória no jogo contra o Curitiba, não poderia estar apitando o jogo do Fluminense, pelo menos não tão pouco tempo depois, tá? O assistente número 1 é o Danilo Ricardo Simon, o trio todo é paulista, tá? O Rafael Claus é paulista, o Daniel Ricardo é paulista, o assistente número 2, Evandro de Melo, também é paulista, e o árbitro de vídeo é a Daiane Caroline. Essa é uma mulher que vai estar lá como árbitro de vídeo, tá? A Daiane. As árbitras brasileiras, assistentes, têm feito um excelente trabalho, tá? Não tenho nada do que falar nesse sentido, mas a Daiane realmente eu não me recordo do nome dela, tá? Mas que faça aí um excelente trabalho, porque provavelmente vai precisar. Sempre em Fla-Flu tem lances polêmicos e o VAR tem sempre que entrar em ação, tá legal? Esse vídeo já ficou um pouquinho mais longo, quase 20 minutos, então falo pra caramba, mas tá bem informativo, né? Muito obrigado você que chegou até aqui, viu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreva no canal e compartilha para o máximo de amigos que você puder, tá legal? Fique com Deus, galera. Um forte abraço e saudações tricolores.